Ela chegou quieta, de jaleco branco, olhos atentos e uma postura serena que contrastava com o caos do pronto-socorro. Para muitos ali, ela era apenas mais uma entre tantas novatas. Mas no primeiro plantão, um dos médicos mais respeitados do hospital decidiu colocá-la em seu devido lugar, na frente de todos. Palavras afiadas, tom arrogante, olhares de julgamento. O que ninguém sabia é que aquela mulher tinha um passado marcado por batalhas silenciosas e que por trás do crachá de enfermeira havia muito mais do que um currículo comum. Ela suportou tudo em silêncio, observou, esperou. E quando chegou a hora de agir, mudou o destino de todos naquele hospital, para sempre. Amanhã começou como tantas outras no Hospital St. Mary's, em Chicago. Telefones tocando sem parar, pacientes chegando em ritmo constante e funcionários correndo de um lado para o outro, tentando manter a ordem em meio ao caos. No meio desse cenário, uma nova figura caminhava pelos corredores. Uma mulher de pele morena, cabelos presos com perfeição e olhar firme, mas tranquilo. Vestia o uniforme branco de enfermeira com orgulho e sem extravagância. Seu nome estava escrito no crachá com letras simples. Angela B. Collins. Você é a nova do turno da manhã? Perguntou uma técnica de enfermagem ao vê-la próxima à recepção. Sim, Angela. Primeiro dia, respondeu ela com um sorriso educado, mas contido. Ninguém ali sabia muita coisa sobre ela. O currículo entregue ao setor de RH era sólido, mas sem ostentação. Uma formação completa em enfermagem, experiência em clínicas comunitárias e trabalhos voluntários. Mas era a postura dela que chamava a atenção. Firme, direta, sem arrogância, quase estudada. Ela foi encaminhada para a ala de pronto atendimento, onde os casos mais urgentes e imprevisíveis passavam. E é onde também trabalhava o homem, que em pouco tempo se tornaria a fonte do maior desgaste emocional daquela jornada. Dr. Robert Langston. Dr. Langston era um cirurgião sênior renomado. Alto, sempre com o cabelo perfeitamente penteado e um relógio caro no pulso. Seus diagnósticos eram certeiros e sua fama no hospital era de eficiência e arrogância. Não fazia questão de esconder o desprezo por quem, aos seus olhos, estivesse abaixo dele. Angela sabia quem ele era, tinha ouvido falar, mas escolheu não julgar antes da hora. No primeiro encontro, ele a avaliou de cima a baixo, como quem analisa uma peça de roupa nova na vitrine. Enfermeira nova, é? Espero que saiba o básico, ao menos, disse sem sequer cumprimentá-la pelo nome. Ela apenas assentiu com a cabeça. Estava acostumada com esse tipo de recepção. Em vez de reagir, observava. As horas foram passando e o pronto atendimento ficou cada vez mais cheio. Um garoto com fratura exposta, uma senhora com insuficiência respiratória, um homem em estado de choque após um acidente de carro. Angela não parava um segundo. Atendia todos com agilidade, delicadeza e conhecimento. Mesmo os outros profissionais, aos poucos, começaram a notar que havia algo de diferente nela. Era como se ela já soubesse o que fazer antes que as instruções fossem dadas. Mas isso incomodava Langston. Ei, enfermeira! Ele gritou em certo momento, do outro lado da sala. Aqui a gente segue protocolo. Não tome decisões por conta própria. Angela havia apenas ajustado a posição de um tubo de oxigênio para melhorar a respiração de um paciente. Um gesto simples, correto até. Mas isso bastou para que Langston a encarasse como se ela tivesse cometido um erro grave. Com todo respeito, doutor, o paciente estava... Com todo respeito, nada. Ele cortou, falando alto o suficiente para que todos ouvissem. Você ainda nem se... Firmou aqui e já está bancando a heroína? O ambiente congelou por alguns segundos. Angela sentiu os olhares em sua direção. Alguns colegas abaixaram a cabeça. Outros apenas desviaram. Ela inspirou fundo, controlando a vontade de responder. Entendido, doutor, disse ela, firme.
e voltou ao trabalho. Nos dias seguintes, a postura de Langston piorou. Qualquer detalhe era motivo para repreensão. Um pequeno atraso na entrega de prontuários, um leve atraso em alguma anotação de medicação, uma dúvida respondida, sem que ele perguntasse. Tudo era usado contra ela. Se quiser subir na carreira, querida, vai ter que aprender a obedecer. Ele chegou a dizer, sorrindo de canto, enquanto passava por ela no corredor. Angela não respondeu. Mas cada frase que ouvia era anotada na memória. Em certo momento, uma enfermeira mais velha, a senhora Judith, se aproximou dela durante o café. Ele não gosta de ser desafiado, especialmente por quem não se encaixa no molde que ele espera. Angela entendeu a mensagem. Não era sobre trabalho, não era sobre eficiência, era sobre algo mais profundo, algo que ela já tinha enfrentado antes e vencido. Mas, dessa vez, ela precisava ser estratégica. Ela voltou ao plantão com mais foco ainda. Passou a anotar horários, palavras ditas, situações constrangedoras. Não como quem reclama, mas como quem estuda um padrão. Uma semana depois, durante uma cirurgia, Langston cometeu um erro. Esqueceu de conferir a dosagem correta de um anestésico e culpou a equipe por um leve atraso no procedimento. E mais uma vez, expôs Angela na frente de todos, como se fosse ela a responsável. Dessa vez, ela apenas olhou para ele, sem medo, sem raiva, mas com uma firmeza que, por um instante, fez o doutor hesitar. Aos poucos, os outros funcionários começaram a perceber que aquela nova enfermeira não era qualquer uma, que por trás do silêncio e da paciência havia uma força que ainda não tinham compreendido. Mas aquilo era só o começo, porque Angela não estava ali apenas para cuidar de pacientes. Ela estava ali para descobrir a verdade, e o que viria a seguir mudaria tudo. O corredor estava silencioso, mas bastava atravessar a porta dupla do pronto-socorro para mergulhar no barulho constante de monitores, pedidos urgentes e passos apressados. Era mais uma manhã comum no Hospital St. Mary's, e Angela já sabia o que esperar. Não se tratava apenas do fluxo caótico de pacientes. Era o padrão, o olhar atravessado do Dr. Langston assim que ela chegava, os sorrisos falsos de alguns colegas e os cochichos que paravam assim que ela se aproximava. Ela havia aprendido a se mover com leveza, a ouvir mais do que falar. Cada gesto, cada tom de voz, cada expressão nos rostos à sua volta, tudo era observado, registrado, analisado. Naquela manhã em específico, a tensão parecia mais densa. Um jovem havia sido trazido pela ambulância após uma queda em uma obra. Estava consciente, mas com suspeita de traumatismo craniano. Era um caso urgente e a sala de trauma estava cheia. Angela foi a primeira a receber o paciente e começou imediatamente o protocolo. Acesso venoso, estabilização, monitoramento. Tudo feito com precisão e calma. O médico residente que a acompanhava ficou impressionado com a agilidade. Quando Langston entrou na sala, com o jaleco impecável e os passos decididos, olhou diretamente para Angela. Ela sabia que vinha algo. "E você já começou o procedimento sozinha?" Perguntou com a voz seca. "Sim, doutor, pressão 100 por 65, pupilas reagentes. Já preparei a via aérea. Estava instável na chegada", respondeu mantendo o profissionalismo. "E você se considera capaz de tomar decisões críticas sem um médico presente agora?" rebateu ele, olhando em volta para garantir que todos estavam prestando atenção. Angela ia responder, mas foi interrompida por ele novamente. "Aqui não é posto de saúde comunitário. Isso aqui é medicina real. A próxima vez que tomar uma atitude sem autorização, vai responder no administrativo. Está claro?" Todos na sala pararam. O residente, que minutos antes elogiara o trabalho de Angela, baixou a cabeça. Ela respirou fundo. "Entendido, doutor." Langston saiu da sala como se nada tivesse acontecido. Mas o estrago estava feito.
Mais uma vez, ele havia transformado uma situação controlada em um espetáculo de constrangimento. Só que dessa vez, com público. Nos corredores, o burburinho se espalhava. Você viu o que ele fez com a nova? Cochichavam duas técnicas no refeitório. Essa moça tem coragem. Só de olhar para ele, minhas pernas tremem, comentou outra. Ângela fingia que não ouvia, mas cada palavra era combustível. Ela não precisava que ninguém tomasse suas dores. Ela mesma faria isso, no tempo certo. Na semana seguinte, um novo episódio aumentou ainda mais a tensão. Durante uma visita à ala pediátrica, Ângela percebeu que um dos prontuários estava com dosagens de medicação erradas. Levou o caso diretamente ao farmacêutico e pediu uma revisão. O erro foi confirmado e corrigido a tempo, evitando uma possível complicação em uma criança. O caso, que poderia ter sido resolvido com maturidade, foi transformado por Langston em mais um ataque pessoal. Enfermeira Ângela, pode me explicar por que você está rondando áreas que não são sua responsabilidade direta? Eu estava auxiliando a equipe de pediatria, doutor, e notei uma inconsistência na medicação do paciente. Foi um erro de anotação e já foi resolvido, explicou com calma. Langston sorriu, mas aquele sorriso cínico que não escondia a intenção. Entendo. Então agora, além de enfermeira, a senhorita também é auditora? Ou está apenas tentando impressionar para subir na carreira mais rápido? Ângela não respondeu. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala de reunião. Vários profissionais estavam presentes, inclusive diretores de setor. Porque, se for o caso, devo lembrá-la de que há um protocolo para tudo neste hospital e que certos passos exigem, digamos, competência comprovada. Havia veneno nas entrelinhas e todos perceberam. Mais tarde naquele dia, enquanto tomavam um café rápido no refeitório, a senhora Judith, aquela enfermeira antiga, que já conhecia os fantasmas do hospital, sentou-se ao lado de Ângela. Ele está testando você, menina. Já vi isso acontecer antes, com outras, comigo. E o que fizeram? Nada. A maioria pediu demissão antes de explodir. Ângela olhou pela janela, onde a neve começava a cobrir os telhados da cidade. Seus olhos estavam firmes. Eu não vim até aqui para fugir. Judith sorriu, orgulhosa. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, Ângela pegou um caderno antigo. Nele, fazia anotações de tudo. Horários, palavras ditas, olhares trocados. E ao lado de cada item, uma pergunta. Qual é o padrão? Qual é a motivação? Ela não estava apenas registrando. Estava construindo um mapa do comportamento de Langston. Enquanto isso, o hospital seguia com sua rotina, mas uma mudança silenciosa estava em curso. Ângela começava a conquistar a confiança de outros profissionais. Médicos mais jovens pediam sua opinião. Pacientes pediam para ser atendidos por ela. A sua forma de tratar cada caso com empatia, escuta e calma conquistava a todos. Menos a um, Langston. Ele percebia que a presença dela incomodava não só por ser eficiente, mas por ser admirada. Isso, para ele, era intolerável. E o que ele ainda não sabia é que a mulher que ele tentava derrubar já estava bem acima dele, e quando o momento certo chegasse, seria ela quem decidiria seu destino. Muito antes de vestir o jaleco branco e caminhar pelos corredores do Hospital St. Mary's, Angela Collins era apenas uma menina no lado sul de Chicago, tentando sobreviver aos ruídos de uma cidade que nem sempre dava espaço para sonhar. Filha de imigrantes haitianos, ela cresceu em um pequeno apartamento com mais 3 irmãos. E uma mãe batalhadora que fazia faxinas durante o dia e cozinhava marmitas à noite para pagar o aluguel. O pai, ausente desde os primeiros anos, deixou um vazio que Ângela aprendeu a preencher com responsabilidade, desde muito cedo. Ainda pequena, ela aprendeu a cuidar dos irmãos mais novos, a arrumar a casa, a dividir o pouco que tinham. As dificuldades eram muitas, mas o que a mãe sempre dizia ecoava em sua cabeça. Seja boa, seja firme,
Seja melhor do que esperam de você. Na escola pública onde estudava, Angela não era a mais falante nem a mais popular, mas era a que tirava as melhores notas. Sempre sentada na primeira fileira, com o caderno impecável, os olhos atentos. Ela não estudava apenas para passar, estudava para sair dali. Quando tinha 14 anos, viu a mãe desmaiar pela primeira vez no meio da cozinha. Foi um susto. Chamaram a emergência e ela ficou observando, assustada, enquanto os paramédicos faziam o atendimento. Lembrava da enfermeira que segurou sua mão e disse com doçura: "Ela vai ficar bem. Você foi muito corajosa." Naquele dia, algo mudou dentro dela. Angela não queria mais ser apenas corajosa. Queria ser útil, preparada, presente. Queria ser como aquela enfermeira. Os anos seguintes foram de luta. Trabalhava meio período no caixa de uma farmácia, dava reforço escolar para os colegas mais novos e, mesmo exausta, seguia com as notas altas. Quando se formou no ensino médio, foi aceita com bolsa parcial em uma faculdade de enfermagem local. Um feito, um alívio, um começo. Mas a faculdade não foi fácil. A maioria dos alunos vinha de contextos mais favorecidos. Carros importados, viagens no verão, tempo livre para estudar sem precisar trabalhar. Angela, ao contrário, limpava escritórios durante a madrugada e fazia plantões como cuidadora de idosos nos fins de semana. Dormia em ônibus, estudava em refeitórios, comia marmita fria e anotava tudo no mesmo caderno azul que carregava desde o ensino médio. Ela foi desacreditada por alguns professores, ignorada por colegas, mas também encontrou pessoas que acreditaram nela. A professora de anatomia, Dra. Keller, viu em Angela uma dedicação rara. "Você tem um olhar clínico, um instinto. Não perca isso", disse, certa vez. Angela não perdeu. Formou-se com honra, entregando o trabalho final sobre o impacto da humanização no atendimento de emergência, baseado em suas próprias vivências como cuidadora. Depois da formatura, trabalhou em clínicas comunitárias nos bairros mais pobres de Chicago. Viu de perto o que a medicina muitas vezes ignora: a desigualdade no atendimento, o descaso com os mais vulneráveis, a frieza de alguns hospitais. Foi ali, entre filas longas e salas apertadas, que ela desenvolveu não apenas experiência técnica, mas uma profunda empatia. Angela sempre dizia que não era o jaleco que tornava alguém importante. Era o olhar para o outro, a escuta, o respeito. Em uma dessas clínicas, conheceu uma menina de 6 anos com asma crônica que morava em um abrigo. A mãe da criança era usuária de drogas e havia desaparecido. Angela acompanhou o caso, cuidou da menina por meses e chegou a ir ao abrigo nas folgas apenas para levar brinquedos. A assistente social do abrigo certa vez comentou: "Você não parece só uma enfermeira, parece alguém que nasceu para liderar." Angela sorriu, como sempre. Guardava elogios com a mesma discrição com que escondia seus sonhos. Foi durante esses anos que ela percebeu: para mudar o sistema, ela teria que ir além. Ter conhecimento, sim, mas também poder de decisão. E aquilo só viria com estudo, muito mais estudo. Mas ninguém ao seu redor sabia o que ela planejava. Sua rotina era a de sempre: uniforme branco, prancheta na mão, sorriso nos lábios. Mas à noite, quando os plantões acabavam, ela se sentava diante do computador velho que comprou parcelado e estudava como se sua vida dependesse disso. Porque dependia. Cada degrau que subia era regado de silêncio. Ela não contava seus passos, não divulgava suas vitórias, apenas seguia. E cada dia mais se aproximava de algo maior. Um dia sua mãe, já envelhecida, com os cabelos grisalhos e os olhos cansados, disse olhando para ela: "Você mudou, filha, mas seu coração ainda é o mesmo." Angela segurou a mão da mãe e respondeu: "Só estou tentando chegar onde nunca deixaram a gente entrar." Com o tempo, oportunidades surgiram. Convites, bolsas, estágios, mas tudo isso permanece fora do alcance dos colegas do Hospital St. Mary's. Lá, ela é apenas a nova enfermeira,
calada e determinada. E é exatamente assim que ela quer que continue, por enquanto. Porque a Angela que eles acham conhecer é só a ponta do iceberg. E o que está por trás? Ninguém ali está preparado para descobrir. Os dias no Hospital St. Mary's seguiam com a precisão quase militar que só grandes instituições conseguem manter. Turnos apertados, plantões longos, prazos implacáveis. Mas para Angela, o tempo não era marcado apenas por relógios e alarmes de monitor. Era marcado por comportamentos. Cada olhar, cada silêncio constrangedor, cada frase dita em tom de deboche, eram peças de um quebra-cabeça que começava a se formar diante dos olhos dela. Ela já havia aprendido a identificar padrões, e no St. Mary's, um padrão saltava aos olhos: o medo. As pessoas não falavam abertamente, mas falavam com os olhos. Bastava Langston entrar em uma sala para os sorrisos sumirem. As conversas morriam pela metade. Era como se o hospital inteiro respirasse menos quando ele passava. Angela, discreta como sempre, começou a se aproximar de setores menos visados. Na ala da maternidade, uma enfermeira chamada Grace puxou assunto no intervalo. "Você é forte, viu?", disse, olhando para os lados antes de continuar. "Aguentar o que ele faz desde o primeiro dia." Angela apenas sorriu de leve. "Eu costumo escutar mais do que falo, Grace." A outra riu, mas não parecia tranquila. "Isso é bom, porque aqui dentro, quem fala demais não dura." Angela então fez a primeira pergunta direta. "Ele já tratou mal outras enfermeiras?" Grace demorou a responder. Estava claro que medir palavras era quase um reflexo automático. "Já, muitas. Especialmente as que ele acha fora do padrão. Ele tem um tipo", completou num tom seco. Nos dias seguintes, Angela colheu histórias. Sem pressionar, sem parecer interessada demais, apenas deixava espaço para que as pessoas falassem. Uma recepcionista contou que uma jovem residente latina chorou no banheiro após uma reunião com Langston. Ele disse que o inglês dela era ruim demais para medicina. Uma auxiliar relatou que foi chamada de ignorante na frente de outros funcionários por ter entregado um formulário com uma anotação errada. Ela pediu demissão no mês seguinte. Um fisioterapeuta lembrou de quando uma técnica de enfermagem mais velha esqueceu de responder um chamado no sistema eletrônico. Langston teria dito: "Se não consegue acompanhar a tecnologia, talvez seja hora de se aposentar." Nada disso estava em relatórios. Ninguém oficializou reclamações. Era tudo sussurrado, oculto, irreal. Angela percebeu que a cultura do hospital girava em torno do silêncio. Um silêncio alimentado pelo prestígio de Langston, seus anos de carreira e, principalmente, por seus contatos com os diretores. Afinal, ele trazia resultados, indicadores clínicos positivos, elogios da imprensa médica, presença constante em eventos. Era uma figura importante para a imagem do hospital. E esse tipo de imagem era protegido a qualquer custo. Mas Angela sabia: nem tudo que brilha é ouro. Em um plantão noturno, teve acesso a um prontuário que trazia inconsistências graves. Um paciente havia sofrido uma intercorrência cirúrgica, mas o relato oficial omitia detalhes importantes. O procedimento havia sido conduzido por Langston e, estranhamente, o caso foi arquivado como complicação esperada. Quando questionou discretamente a equipe sobre o ocorrido, recebeu apenas ombros encolhidos e frases vagas. "É melhor não mexer com isso, Angela. Você é nova aqui", disse um enfermeiro mais experiente. Aquilo não era medo qualquer, era medo institucionalizado. Ainda assim, ela continuou prestando atenção. Em outro momento, durante a troca de plantão, ouviu duas técnicas comentando sobre uma paciente idosa que havia reclamado do comportamento ríspido de Langston. Ela disse que ele nem olhou no rosto dela, só mandou calar a boca e aguardar o procedimento, contou uma das funcionárias. Angela perguntou se isso foi reportado.
Foi, mas até agora nada. Nenhuma resposta. O padrão estava claro. Langston usava seu poder não só para humilhar, mas também para silenciar. E o mais preocupante, tinha respaldo para isso. Numa manhã chuvosa, enquanto organizava prontuários antigos em um setor afastado, Angela encontrou um documento mal arquivado. Era uma carta de uma ex-enfermeira, datada de 2 anos antes, enviada ao setor de recursos humanos. Nela, a profissional descrevia com detalhes episódios de abuso, constrangimento e perseguição psicológica vividos sob a chefia de Langston. A resposta do RH estava anexada. Era uma carta curta, protocolar, encerrando o caso por falta de evidências. A enfermeira nunca mais foi vista no hospital. Angela guardou a cópia em sua pasta pessoal. A cada nova evidência ficava mais claro. Langston não era um problema isolado. Ele era o reflexo de um sistema que preferia manter as aparências do que proteger seus funcionários. Mas agora, havia alguém prestando atenção. Alguém que não apenas escutava, mas documentava. E diferente dos outros, Angela não estava ali apenas por um salário. Ela tinha um objetivo. E esse objetivo estava cada vez mais próximo. Nos bastidores do hospital, um movimento silencioso começava a se formar. E quando ele viesse à tona, ninguém escaparia ileso. A essa altura, qualquer pessoa comum já teria explodido. Teria respondido aos gritos, pedido demissão ou aberto uma queixa formal, mesmo sabendo que provavelmente ela seria ignorada. Mas Angela não era qualquer pessoa. E quem pensava que seu silêncio era sinônimo de fraqueza, estava cometendo o erro mais comum diante dela: subestimar. Ela havia enfrentado desafios muito maiores do que o ego inflado de um médico. E havia aprendido, ainda jovem, que certas batalhas não se ganham no grito, se vencem na estratégia. Depois de semanas acumulando informações, ela percebeu que estava cercada por um sistema que protegia os mais poderosos e penalizava os que ousavam reagir. Por isso, decidiu fazer o que sabia fazer melhor: observar e planejar. O plano não nasceu pronto. Veio em pedaços. Um relato aqui, uma coincidência ali. Ela foi conectando pontos que, aos olhos de qualquer outro funcionário, pareciam casos isolados. Começou a chegar mais cedo. Ia direto para o vestiário dos arquivos médicos, onde ajudava uma funcionária idosa chamada Ruth, que reclamava de dores nas costas. Enquanto organizavam fichas antigas e prontuários, Angela escutava e anotava. Muitas histórias enterradas na papelada do hospital revelavam padrões perigosos. Pacientes com queixas ignoradas, enfermeiras substituídas sem explicação, pedidos formais que desapareciam misteriosamente do sistema. Às vezes parece que certas informações somem do nada, comentou Ruth, casualmente. Angela apenas sorriu. Niskis, setor de emergência. Ela fazia questão de acompanhar diferentes turnos. Observava como Langston tratava os médicos homens e como tratava as mulheres, como falava com residentes brancas e como se dirigia a profissionais latinas ou negras. Nunca usava palavras abertamente ofensivas, mas o tom, o deboche, o desprezo disfarçado de exigência, tudo estava lá implícito, disfarçado, mas real. Angela anotava tudo em seu velho caderno azul. Mas não eram apenas anotações. Ela fazia cruzamentos, ligava nomes, datas, áreas, departamentos. Usava sua inteligência analítica, construída ao longo dos anos, para montar um dossiê silencioso. Sabia que só poderia agir quando tivesse provas incontestáveis. E quando agisse, seria de forma definitiva. Em certo plantão noturno, viu uma jovem médica chamada Olivia ser interrompida 3 vezes por Langston durante uma reunião de equipe. Todas as vezes em que ela tentava sugerir algo, ele fazia questão de desmerecer. Você ainda é residente? Melhor aprender a escutar antes de querer opinar, disse ele, diante de todos. Angela observou Olivia baixar os olhos
engolir a resposta e continuar como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, Angela a encontrou na copa. Ele faz isso com todos? Perguntou Angela, servindo café. Só com as que têm opinião própria, respondeu Olivia com um riso amargo. Com os homens ele é só exigente, com a gente é humilhante. Angela fez contato visual, por um segundo a mais do que o comum. Você tem provas disso? Perguntou em tom neutro. Olivia hesitou. Depois balançou a cabeça. Não, mas se você tiver, me avisa. Eu dou meu depoimento. A partir daquele dia, Angela começou a gravar discretamente alguns dos encontros mais críticos com Langston. Não com a intenção de expô-lo à toa, mas para proteger a si mesma e as outras. Gravava áudios com o celular no bolso, registrava e-mails com cópias, salvava documentos em pastas criptografadas no notebook. Numa manhã, viu Langston humilhar uma paciente em situação de rua que havia entrado em crise emocional. Em vez de acolher ou encaminhar à psicologia, ele a chamou de caso perdido e mandou que a removessem da sala. Angela discretamente anotou o horário, o nome da paciente, os funcionários que estavam presentes. Depois, voltou ao sistema interno e recuperou o prontuário da paciente. Registrou o episódio, com descrição neutra, mas clara. Esse era um dos diferenciais de Angela. Ela não exagerava, não dramatizava, apenas relatava os fatos com precisão cirúrgica. Enquanto isso, fingia ser apenas mais uma. No turno, mantinha a postura, sorria para os pacientes, entregava todos os relatórios em dia, não reclamava de nada. Era elogiada por uns, ignorada por outros, temida por Langston, mesmo que ele ainda não soubesse exatamente o porquê, e foi nessa calma que ela começou a fazer aliados. Enfermeiros mais antigos passaram a procurá-la para desabafar. Jovens médicos lhe pediam conselhos técnicos. Técnicas de enfermagem vinham agradecer por ela defender seus acertos quando Langston tentava colocar culpa onde não havia erro. Angela não buscava aliados, mas atraía naturalmente, porque onde os outros viam alguém quieta, ela era confiável e firme. Num domingo à tarde, enquanto revisava relatórios, no refeitório vazio, o diretor do setor de cardiologia passou por ela e comentou: "A senhorita tem feito um ótimo trabalho, e dizem que tem bom faro para detectar incoerências." Angela respondeu com um sorriso gentil: "Às vezes, só é preciso prestar atenção no que ninguém quer ver." Foi a primeira vez que alguém do alto escalão do hospital percebeu que Angela não era apenas uma enfermeira eficiente. Era algo mais, mas ainda não sabiam o quê. Angela sabia que estava se aproximando do momento certo, mas não tinha pressa. Ela não queria uma revanche vazia. Queria justiça, com base, com força, com provas, e para isso era preciso esperar, ouvir, observar, porque quando ela decidisse agir, ninguém mais seria capaz de ignorá-la. Era uma manhã de segunda-feira, daquelas em que o hospital parecia mais um campo de batalha do que um centro de saúde. O pronto-socorro estava lotado. Havia pacientes em macas nos corredores, enfermeiras exaustas andando de um lado para o outro e médicos sendo chamados por 3 lugares ao mesmo tempo. Angela chegou cedo, como sempre. Uniforme impecável, caderno azul dentro da bolsa, postura ereta. Mal sabia ela que aquele dia entraria para a história do hospital e da sua própria vida. A movimentação girava em torno de um caso crítico. Um homem de 58 anos, vítima de um infarto, estava sendo estabilizado na sala de emergência. Era um paciente do plano Premium, conhecido na comunidade. Importante para a imagem do hospital, o tipo de paciente que exigia atenção extra. Langston estava liderando o caso, e bastou ele ver Angela na sala para o olhar dele endurecer. "Enfermeira Collins, fique de fora dessa sala. Precisamos de foco aqui", disse ele sem rodeios. Ela respondeu com um "sim, senhor",
e se posicionou para ajudar de fora, monitorando equipamentos e organizando os insumos. Mas minutos depois, houve uma queda abrupta na pressão arterial do paciente. Angela percebeu antes dos outros. Ao notar que o cateter estava mal ajustado, correu para alertar a equipe. Agiu rápido, ajeitou a posição e estabilizou o fluxo. O paciente reagiu, mas Langston entrou na sala nesse momento e viu apenas Angela, perto do paciente, fazendo ajustes no equipamento. "O que você pensa que está fazendo?" ele gritou. Todos pararam. O tempo pareceu congelar. "Doutor, o catéter estava mal posicionado, a pressão caiu e eu... Você é enfermeira, não médica", interrompeu ele, com a voz elevada e carregada de desprezo. "Isso foi uma irresponsabilidade. Você colocou a vida do paciente em risco." Angela tentou se explicar, mas ele não deu espaço. "Essa mulher acaba de desobedecer uma ordem direta e tocar um paciente sem autorização. Eu exijo que a supervisão tome providências imediatas", bradou diante de pelo menos 7 pessoas. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. A chefe da enfermagem, visivelmente desconfortável, entrou na sala pouco depois. Angela foi chamada para uma conversa formal. Não foi demitida, mas foi suspensa por 3 dias, até que o caso fosse avaliado. 3 dias. 3 dias de injustiça por ter salvado um paciente. 3 dias longe de um hospital que ela conhecia como ninguém, mas que fingia não enxergar quem ela era de verdade. Ao sair do prédio naquele dia, Angela andou até o estacionamento sem pressa. Estava serena por fora, mas por dentro queimava. Não era a primeira vez que era punida por fazer o certo, mas seria a última. Naqueles 3 dias fora, ela não descansou. Finalizou os relatórios que estava escrevendo, organizou as gravações, imprimiu documentos que mostravam uma série de ocorrências manipuladas. Separou relatos de outros funcionários, alguns com nome, outros anônimos. Criou um dossiê de 50 páginas, detalhado, irrefutável. E enquanto fazia tudo isso, lembrou da mãe. Lembrou de quando, ainda adolescente, ela ouviu: "Filha, quando não deixarem você entrar pela porta, aprenda." E construir a sua própria. Angela não só construiu uma porta, ela estava prestes a abrir o prédio inteiro. Na manhã de seu retorno ao hospital, ela vestiu o uniforme como sempre. Mas havia algo no olhar, algo diferente, um brilho firme, um silêncio mais afiado. Langston a viu chegar no corredor e soltou um leve sorriso de canto, como quem já tinha vencido. Mas dessa vez, Angela não desviou o olhar. Ela passou por ele devagar, como quem está contando os últimos segundos antes do fim. O hospital ainda não sabia, mas estava prestes a presenciar o início da queda do seu homem mais intocável. E, com ele, todo um sistema que há anos ignorava o sofrimento de quem sustentava aquela estrutura. Calados, humilhados, substituídos. Mas Angela não seria mais uma. Ela havia esperado, escutado, observado. Agora era a hora de falar. E quando ela falasse, ninguém mais conseguiria silenciar. 3 dias. Esse foi o tempo da suspensão. Mas para Angela, foram 3 dias de construção, de foco, de preparo, de decisão. Quando voltou ao Hospital St. Mary's, numa manhã cinzenta de quarta-feira, algo estava visivelmente diferente. Não no uniforme, ainda branco, simples, sem adornos, e nem no tom de voz, que seguia calmo. A mudança estava no olhar. Era o tipo de mudança que não se explica, se sente. No momento em que entrou pelo portão dos fundos, onde normalmente não havia muito movimento, o segurança, que sempre a ignorava, olhou diretamente para ela e apenas disse: "Bem-vinda de volta." Ela agradeceu com um aceno sutil e seguiu pelo corredor. Era como se, de repente, a presença dela tivesse peso, como se todos ali percebessem, instintivamente, que algo estava para acontecer, mas ainda sem saber o quê. A rotina do hospital continuava no mesmo ritmo.
Pacientes chegavam, ambulâncias estacionavam, prontuários eram atualizados a todo instante. Mas bastou Angela entrar na sala de enfermagem para que os sussurros cessassem. Ela cumprimentou todos com a mesma educação de sempre, pegou sua prancheta e foi direto para o setor de emergência. Langston, ao vê-la, sorriu com ironia. Pensei que já tivesse encontrado um lugar mais adequado ao seu nível, disse sem nem encará-la diretamente. Angela respondeu pela primeira vez em tom firme. Eu fui educada demais, doutor, e isso acabou confundindo algumas pessoas. Ele parou por um instante, surpreso. Ela jamais havia respondido assim, mas Angela não esperou réplica. Caminhou até a sala dos prontuários, atualizou os dados de 2 pacientes e solicitou de forma formal uma reunião com o Comitê de Conduta Ética do hospital. Assinou o pedido com sua caneta azul, usando uma caligrafia firme, clara, direta. O formulário foi entregue ao setor responsável e o boato se espalhou rápido. Ela pediu reunião com o comitê? Será que vai mesmo enfrentar o Langston? Ela não tem nada a perder. Angela não dizia nada, apenas observava. No corredor da UTI, encontrou a médica Olivia, a residente que também havia sido desrespeitada meses antes. Olivia a abraçou discretamente. Você não está sozinha. Angela sorriu. Nunca estive. Durante o almoço, sentou-se sozinha na copa, como fazia sempre. Mas dessa vez, não passou despercebida. Um grupo de funcionários veio até ela um a um para cumprimentá-la. Ninguém falava diretamente sobre o caso, mas nos olhos de cada um havia um tipo de reconhecimento silencioso. Mais tarde, enquanto revisava os equipamentos de um paciente na sala 203, foi chamada por um dos diretores de setor, o mesmo que, semanas antes, havia elogiado sua atenção aos detalhes. Enfermeira Collins, posso falar com você um minuto? Foram até a sala reservada de reuniões. O diretor a olhou com um misto de curiosidade e cautela. Recebemos seu pedido. Quer mesmo levar isso adiante? Angela não hesitou. Quero. Tenho documentação, testemunhas e um histórico que precisa ser ouvido. O homem assentiu lentamente. Se tiver provas, será ouvida. Ela estendeu um envelope. Dentro estavam os primeiros documentos do seu dossiê. Naquela mesma noite, Langston começou a sentir a pressão. Durante um procedimento, uma residente cometeu um erro pequeno. Ele, como de costume, gritou. Mas dessa vez, um dos enfermeiros que acompanhava interveio. Doutor, talvez fosse melhor conversarmos em particular. A paciente está acordada e assustada. Langston se calou. Algo estava mudando. As pessoas estavam menos dispostas a obedecer sem questionar. E isso o incomodava profundamente. Na manhã seguinte, ao chegar no hospital, Langston encontrou um memorando em sua caixa de entrada. Convocação para audiência preliminar com o Comitê Ético da instituição. Data marcada. Presença obrigatória. Ele fechou o documento com raiva, sem saber como aquela enfermeira novata havia conseguido ir tão longe. Mas Angela sabia. Ela havia esperado, tolerado, escutado. Agora agia, com método, com apoio, com verdade. E enquanto o hospital ainda tentava entender o que estava acontecendo, ela organizava os últimos detalhes. Porque a próxima reunião não seria apenas uma conversa formal. Seria o início da queda de um império construído sobre medo, arrogância e silêncio. E Angela não queria apenas justiça. Ela queria mostrar que nunca mais ninguém ali seria tratado como invisível. Era uma manhã comum no Hospital St. Mary's, pelo menos para quem não sabia o que estava prestes a acontecer. A sala de reuniões do 8º andar foi organizada de forma formal. Mesa longa, cadeiras estofadas, jarra de água, pastas com documentos empilhadas e um projetor ligado à espera da apresentação. No canto da sala, uma assistente do departamento jurídico atualizava os registros. No centro, membros do Comitê de Conduta Ética do hospital. 3 médicos seniores, 2 diretores administrativos,
e uma representante do conselho externo. À esquerda da mesa, o Dr. Robert Langston chegou com passos firmes, como quem acreditava estar ali por engano. Eu ainda acho isso tudo um absurdo, disse, ajeitando o relógio no pulso. Minha reputação fala por si. A representante do comitê respondeu com frieza. Justamente por isso estamos aqui. Os fatos precisam ser avaliados independente da reputação de qualquer um. Langston deu um sorriso forçado, cruzou os braços e sentou-se, confiante. Do outro lado da mesa, Angela entrou em silêncio. Estava com o mesmo uniforme de sempre, cabelo preso, expressão serena. Mas seus olhos diziam tudo. Ela carregava uma pasta preta e um tablet. Não havia medo, apenas certeza. Ela sentou-se, cumprimentou os presentes com um leve aceno e aguardou. Enfermeira Angela Collins, a palavra está com você, anunciou o presidente do comitê. Angela se levantou, respirou fundo. Obrigada. Sei que muitos aqui me conhecem como uma simples enfermeira. E é exatamente assim que quis ser vista desde o primeiro dia, porque só assim pude enxergar o que realmente acontece nos bastidores deste hospital, disse, abrindo a pasta. Começou a distribuir cópias de documentos, relatórios, transcrições, áudios registrados, prontuários alterados, queixas arquivadas, nomes de funcionários que pediram demissão após episódios de abuso. A sala ficou em silêncio absoluto. Durante 3 meses, registrei tudo. Não porque queria vingança, mas porque vi o que o medo faz com as pessoas. Vi profissionais brilhantes sendo calados, humilhados, substituídos ou ignorados. Ela então tocou no tablet. Um áudio foi reproduzido. A voz de Langston, arrogante, destratando uma funcionária. Se você não sabe nem falar direito, devia procurar outro emprego. Outro clique. Mais. Um áudio. Não me interessa o que a paciente disse. Se ela entrou aqui com dor, vai sair calada. Langston se remexeu na cadeira. Isso é ilegal. Você não tinha autorização para gravar nada, disse ele, alterado. Angela o encarou pela primeira vez. Não, doutor. Mas sabe o que mais é ilegal? Humilhar funcionários em ambiente de trabalho, alterar relatórios médicos, ignorar queixas de pacientes. E o senhor fez tudo isso. O comitê seguia em silêncio. O impacto era visível. Angela então deu o passo final. E já que todos aqui prezam tanto por formalidade e hierarquia, acho que está na hora de dizer a verdade. Ela puxou de dentro da pasta um envelope com timbre oficial. Entregou nas mãos da presidente do comitê. Meu nome é Angela Bernice Collins, médica formada pela Harvard Medical School, com especialização em gestão hospitalar pela Universidade de Chicago. E desde o último mês de janeiro, por decisão unânime do Conselho de Diretores da Rede St. Mary's, eu sou a CEO deste hospital. A sala congelou. Langston arregalou os olhos. Tentou falar, mas nada saiu. Angela continuou. Entrei disfarçada, porque as denúncias que recebemos indicavam algo profundo, uma cultura de assédio. Velado, abuso de poder e silenciamento sistemático. Eu precisava ver com meus próprios olhos. E vi. Ela se virou para Langston. E vi, principalmente, o senhor. A sua forma de tratar as pessoas. A sua falta de respeito com quem considera inferior. O medo que o senhor espalha nos corredores. O medo que manteve esse hospital doente por dentro. Langston se levantou vermelho de raiva. Isso é uma armadilha. Eu servi esse hospital por mais de 20 anos. Justamente 20 anos de silêncio, de conivência, de arrogância. Mas hoje, isso acaba. Angela virou-se para o comitê. Eu entreguei todas as provas ao setor jurídico. Os processos serão abertos, as vítimas serão ouvidas e o hospital, finalmente, será um lugar de dignidade. Ela voltou-se novamente para Langston. E quanto ao senhor, Dr. Robert Langston, está oficialmente demitido, com efeito imediato. Ele ficou sem reação.
Seus olhos, antes tão altivos, agora buscavam alguma saída. Não havia. Pegou sua maleta, sem dizer uma palavra, e saiu da sala sob o olhar atento de todos. Ninguém aplaudiu, ninguém gritou, porque a justiça, quando é verdadeira, silencia e liberta. Angela se sentou, calmamente. A presidente do comitê falou, com a voz firme. Obrigada, doutora. Collins, o hospital está em boas mãos. E naquele momento ficou claro. A enfermeira calada, que muitos ignoraram, era a mulher mais poderosa daquele edifício. E o que ela faria dali em diante mudaria para sempre a história do St. Mary's. Nos corredores do Hospital St. Mary's, o silêncio era diferente agora. Não era mais o silêncio do medo, era o silêncio da mudança. A notícia da demissão de Robert Langston se espalhou como um raio. Funcionários de todos. Os setores cochichavam, mas com um tipo de olhar que misturava surpresa, alívio e esperança. Pela primeira vez em muito tempo, alguém com poder tomou uma atitude verdadeira. Angela, agora publicamente reconhecida como doutora Angela Bernice Collins, médica, gestora e CEO, continuava andando pelos corredores como sempre fez, com passos firmes, voz tranquila e olhos atentos. Mas agora havia um respeito visível ao seu redor. Nos dias seguintes à demissão, o hospital passou por uma reestruturação acelerada. O primeiro ato de Angela como CEO foi criar um comitê de escuta interna, formado por funcionários de todos os níveis: enfermeiros, técnicos, faxineiros, recepcionistas, residentes e médicos seniores. O objetivo: ouvir histórias, abrir espaço para denúncias, garantir que ninguém mais fosse silenciado. Aqui dentro não existe mais pequeno demais para ser ouvido, disse ela na primeira reunião com o novo comitê. E quem usar o poder para humilhar será responsabilizado. Nos bastidores, processos administrativos começaram a ser abertos. Dossiês arquivados foram revisitados. Antigos funcionários foram contatados para relatar o que haviam vivido sob a gestão de Langston. Alguns choraram ao telefone, sem acreditar que alguém finalmente se importava. Na prática, a mudança também foi visível. Angela reorganizou a escala de plantões para que não houvesse sobrecarga injusta. Instalou câmeras em corredores estratégicos, não para vigiar os fracos, mas para proteger os vulneráveis. Reabriu vagas para profissionais que haviam pedido demissão por causa de ambientes tóxicos. E o mais simbólico, cancelou o nome de Langston de uma das salas de cirurgia que levava sua assinatura. Este hospital não homenageia opressores, disse ao assinar a ordem, mas a transformação ia além das paredes do hospital. Angela foi convidada para entrevistas em canais de notícia. Sem sensacionalismo, sem vaidade, apenas para contar sua história. Falou sobre a importância de líderes se aproximarem da base, sobre como a experiência direta com a realidade de um ambiente é fundamental para uma gestão humana. Não se governa de cima para baixo, se governa de dentro para fora, dizia ela. Em uma das entrevistas foi questionada: o que motivou a senhora a entrar como enfermeira disfarçada? Angela respirou fundo e respondeu: porque já estive lá. Já fui a profissional que não era ouvida. Já fui ignorada, julgada pelo sobrenome, pelo tom de voz, pela origem. Eu precisava sentir de novo o peso que tantos carregam em silêncio. E precisava mostrar que esse peso não é normal, nem aceitável. Nas redes sociais, sua história viralizou, não como um escândalo, mas como um exemplo. Pessoas do país inteiro comentavam: essa mulher representa todos nós que já fomos calados. Angela é a prova de que o certo ainda vence. Essa história me fez chorar e acreditar de novo. Dentro do hospital, as mudanças continuavam. Angela criou um programa de bolsas internas chamado Raízes Fortes, voltado para funcionários de áreas operacionais que desejassem estudar enfermagem, fisioterapia ou medicina.
O projeto oferecia suporte financeiro, orientação acadêmica e, principalmente, respeito. A primeira aluna do programa foi Grace, a mesma enfermeira que, meses antes, havia alertado Angela sobre os abusos de Langston. Eu nunca pensei que pudesse ser médica, doutora. E Collins, sempre achei que esse mundo não era para mim. Angela respondeu com um sorriso firme. Agora é. E você vai entrar pela porta da frente. A equipe médica passou a ser treinada em escuta ativa e empatia. Oficinas foram criadas para ensinar liderança ética e gestão de conflitos. O clima mudou, não da noite para o dia, mas mudou. Certo dia, Angela passou pelo mesmo corredor onde havia sido humilhada pela primeira vez por Langston. Parou, olhou em volta, respirou. Na parede havia agora uma pequena placa com os dizeres: respeitar é salvar, ouvir é cuidar, agir é transformar. Doutora Angela B. Collins. Ela não pediu que colocassem aquilo ali, mas alguém colocou, e isso era tudo que ela precisava saber. A mensagem estava sendo entendida. Langston, por sua vez, havia desaparecido dos noticiários. Não concedeu entrevistas, não apareceu mais em eventos. Havia perdido o que mais valorizava, a reverência silenciosa. Angela não procurava vingança, procurava correção. E agora ela estava finalmente no lugar onde poderia fazer isso. Não como uma figura de poder distante, mas como alguém que conhecia o chão do hospital, as dores dos plantões, o peso da invisibilidade. Ela voltou à base, subiu sem pressa. E quando chegou ao topo, trouxe todos com ela. As luzes do Hospital St. Mary's nunca se apagam, mas desde que Angela Collins assumiu a liderança, elas passaram a iluminar mais do que corredores, passaram a revelar histórias, rostos, vidas. O hospital, antes frio, rígido e hierárquico, tornou-se mais humano. A eficiência não foi sacrificada, ao contrário, aumentou. Porque quando as pessoas se sentem respeitadas, trabalham com mais alma. Quando são ouvidas, se comprometem. Quando são vistas, florescem. Angela passou a ser chamada de Doutora Collins em todas as reuniões, mas ainda preferia que os pacientes a chamassem só de Angela. Sempre que podia, vestia o jaleco e voltava às alas clínicas. Ajudava em exames, respondia dúvidas de pacientes, sentava com familiares em momentos difíceis. Ela nunca esqueceu de onde veio e fazia questão de nunca deixar os outros esquecerem também. Certa manhã, em uma escola pública no sul de Chicago, a mesma onde estudou quando criança, Angela foi convidada a dar uma palestra. A quadra estava lotada de jovens, professores e mães curiosas. Ela subiu no pequeno palco e respirou fundo antes de começar. Quando eu tinha a idade de vocês, eu passava mais tempo cuidando da casa e dos meus irmãos do que estudando. Faltava dinheiro, tempo, apoio, mas eu tinha uma coisa que ninguém podia tirar de mim: a vontade de mudar o meu destino. E mais tarde, o destino de outras pessoas também. Ela contou sua história com simplicidade, não omitiu as dores, mas também não se fez de vítima. Falou das escolhas difíceis, das madrugadas em claro, dos nãos que ouviu, dos olhares de desdém, das portas fechadas e de como construiu as suas próprias. No final da palestra, uma menina se levantou e perguntou: Doutora Collins, a senhora se arrepende de ter se passado por enfermeira? Angela sorriu, emocionada. De jeito nenhum. Na verdade, aquele foi o momento em que eu mais me senti médica de verdade, porque foi ali que eu vi, com meus próprios olhos, o que realmente precisava ser curado. A plateia aplaudiu de pé. Hoje, o programa Raízes Fortes já levou dezenas de funcionários a concluírem cursos técnicos e superiores. O hospital serve como modelo para outras instituições do país. E a história de Angela continua sendo contada como inspiração em universidades, empresas e programas de formação. Mas para ela, o maior reconhecimento não vem das manchetes, vem dos corredores.
como naquela manhã em que um faxineiro novo, tímido, a encontrou na copa e disse: Doutora, obrigado. Agora a gente trabalha aqui sem abaixar a cabeça. Ângela olhou para ele e respondeu: Agora não, desde sempre. Só faltava alguém lembrar. Ela virou as costas, caminhou pelo corredor e parou na porta do setor pediátrico. Ali, duas jovens enfermeiras treinavam uma estudante do programa de inclusão. A cena a fez sorrir. Sim, o mundo não muda com uma única decisão, mas começa a mudar quando alguém tem coragem de dar o primeiro passo. Ângela deu esse passo, e ao fazer isso, abriu caminho para milhares. E você, já se sentiu invisível em algum lugar onde só queria ser respeitado? Compartilha sua história nos comentários. E se essa história te tocou, inscreva-se no canal para não perder as próximas. Aqui, cada história é uma lembrança de que a justiça pode demorar, mas quando chega, transforma tudo.